Olá, eu vou apresentar agora a minha comunicação, intitulada A Imprensa em Obra de Lima Barreto, Apontamentos, para o primeiro colóquio internacional de literatura e imprensa do século XIX à atualidade, organizado pela Unicamp e pela Université Laval. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é em relação ao crescimento da imprensa no Brasil, né? Apesar dos altos índices de analfabetismo, né, desde o final do século XIX, a imprensa vai passar por um grande processo de modernização. Né? Ela vai assumir um caráter mais empresarial e mais profissional. Né? Esse crescimento da imprensa vai trazer uma possibilidade, né, para que os escritores, né, possam agora também sobreviver apenas da escrita, né, sem precisar recorrer, como era muito comum, a um emprego público, né, ou exercer alguma outra profissão, como medicina ou advocacia. Além disso, né, além dessa possibilidade de sobreviver, né, ser um escritor profissional, né, os escritores poderiam também, né, aumentar o seu reconhecimento e também expandir o número de pessoas que estavam familiarizadas com os seus nomes, né, aumentando assim o número de leitores. Caso eles fossem lançar um livro de poesia ou talvez um romance, né, talvez eles teriam mais sucesso por já serem conhecidos, né, através da sua contribuição pela imprensa. Outro ponto que é muito interessante, né, que os escritores também viam na imprensa uma chance de poder participar do debate público, né, para discutir as questões que eram mais importantes do seu tempo. E também é importante destacar que os periódicos, então, né, desde o final do século XIX, eles eram, né, a principal forma de produção e também de difusão da literatura no Brasil. E a Bruna Barreto ela vai estar muito ligada à imprensa. Né? Primeiro, porque boa parte da sua produção realmente se encaixa, né, nos modos de jornalismo, né, como as crônicas, os artigos, as críticas, né, mas boa parte de seus contos, né, e alguns de seus romances, como por exemplo o Triste Fim de Policarpo Quaresma, Múmia e a Ninfa, eles foram publicados primeiro como folhetins, né, nos jornais. Né, e também a imprensa faz parte da seleção de temas, né, do Bruno Barreto. Né, o exemplo mais famoso o Recordações de Escrivãs e Caminha, mas também ela é alvo também de contos e sempre de algumas observações. Né? E eu defendo que, para você conseguir compreender, né, a obra do Lima Barreto, né, como um todo, é necessário você também entender um pouco o jornalismo da época, né, e a própria atuação do Lima Barreto, né, para esses jornais e revistas. Então, os objetivos então vão ser compreender, né, esse triplo, né, que é formado pelos escritores, pela imprensa e pela produção literária, né, como que eles funcionavam, né, e como que eles acabaram, né, influenciando a literatura brasileira desse período, né, e também a gente conseguiu observar essa junção na obra do Leão Barreto, né, a gente pode ver tanto nas questões temáticas, né, no ideal da literatura militante dele, na opção pela linguagem e pelos também, né, pelos gêneros que ele escolhe, mas também pelos temas, né, que ele vai trabalhar. O jornalismo e a literatura, então, no início do século, né, XX. Né? Então, como eu já mencionei anteriormente, né, desde o final do século XIX, né, a imprensa vai passar por um intenso processo de modernização, né, com novos métodos de impressão, vão passar a ser publicadas fotografias, as ilustrações vão estar cada vez mais nítidas, né, as tiragens vão aumentar, a distribuição também vai crescer bastante, né, os profissionais vão ser cada vez mais os colaboradores vão ser cada vez mais profissionais, né? Então essa imprensa, né, crescente, né, vai representar essa chance dos escritores se profissionalizarem, né, que agora mesmo que modestamente vão poder sobreviver, né, somente da sua escrita. Né? Falando um pouco dessa interlocução, né, entre literatura e imprensa, o João do Rio ele vai entrevistar 36 escritores, né, para a Gazeta de Notícias entre 1905 e 1904, desculpa, 1905, né, que vai ser publicado em livro. Aí vai perguntar para eles, né, se eles viam como uma influência positiva ou negativa, né, do jornalismo sobre a literatura nacional. Né? E 10 desses entrevistados, né, vão falar que o jornalismo é prejudicial, né, ao ofício literário, 11 vão achar que é favorável, outros 11 vão falar que ajuda esse aspirante, né, ao escritor, mas também pode atrapalhar, e outros não responderam a essa questão. O Olavo Bilac, numa crônica de 1887, né, ele também vai
tratar um pouco dessa relação, né, do escritor, né, com o jornalismo, né, que seria um pouco essa maldição, né, do jornalismo, né, quando ele fala: eu te sentencio a escrever para os jornais pelo resto de seus dias, tendo ou não alguma coisa a dizer, estando ou não doente, desejando ou não escrever. Né? Outro ponto que vale ser destacado, que nesse momento, né, da literatura, né, o espaço que vai ser dedicado, né, a processos literários, mesmo para crítica, né, vai diminuir, né, o prestígio, né, também da literatura nos jornais vai acabar diminuindo um pouco, vai ser mais interessante que os próprios escritores, né, discutam temas mais amplos, discutam as questões políticas da época. Né? O Brito Broca vai observar que vai ter uma decadência no folhetim, né, enquanto vai ter uma ascensão das crônicas. Né? Outro ponto que era muito interessante, né, para os escritores participarem, né, sempre, a da imprensa vai ser a questão que no Brasil tinham poucas editoras, né? A Garnier, Tipografia Universal, a Livraria Clássica, e as tiragens sempre eram muito baixas, né? Mesmo escritores de muito sucesso, né, como o Coelho Neto, eles imprimiam seus livros em Portugal. O próprio Lima Barreto, né, vai publicar o primeiro livro dele também em Portugal. Né? E outro ponto que é válido observar é que todos os grandes escritores brasileiros, né, acabaram passando pelas sedações, né? Machado de Assis, Olavo Bilac, João do Rio, Coelho Neto, Euclides da Cunha, a Monteiro Lobato e o próprio Lima Barreto, né, que vai ser o nosso assunto. Então, Lima Barreto sempre vai ter uma relação, como posso dizer, um pouco conflituosa, né, com a imprensa. Né? A primeira participação profissional dele na imprensa vai ser como repórter do Correio da Manhã. Ele vai publicar, inclusive, em 1905, um folhetim, né, chamado Subterrâneo do Morro do Castelo. Só que o Barreto sempre vai ter sempre vai ter uma relação bem, por vezes até mesmo desgostosa, assim, né, com a imprensa. Né? É válido observar que desde 1903 ele já tinha um cargo de amanuense na Secretaria de Guerra. Mas mesmo assim ele tinha sempre esse sonho, né, de ser somente, né, um escritor. Né? Em 1907 ele vai, né, pedir demissão da Fonfon, né, que ele vai falar que ele vai estar aí, que é uma revista muito popular da época, né, sempre falando que vai estar irritado com a imprensa burguesa. No mesmo ano ele vai tentar lançar com alguns amigos uma revista, né, literária, né, a Floreal, mas ela vai durar apenas 4 edições. Né? Um traço que vai ser constante na vida do Lima Barreto vai ser essa insatisfação, né, com a contribuição dele com a imprensa. Né? Até separei um trecho de uma carta, né, que ele fala que é bem inóbil essa minha vida de escriba assalariado a jornalecos de cavação e de pilhérias. Estou tentando me libertar dessa infame coisa. Esse texto é de 1908. Só que boa parte, né, da vida dele sempre vai ter essa dificuldade mesmo, né, em considerar como se fosse realmente um trabalho menor, né, a participação que ele tinha com a imprensa. Tanto que em 1908, né, em outra carta, né, quando um amigo dele fala da possibilidade de ele ser repórter, né, no jornal do Diário do Comércio, o Barreto fala que que o orgulho, né, impediria ele de assumir, né, um trabalho tão inferior e tão subalterno. Né? Mas o rompimento dele definitivo com a imprensa foi em 1909, quando ele publicar Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, que ele vai retratar, né, o Correio da Manhã, né, chamado, né, de O Globo na época, né, então vai ser um romance a Clef. Vai retratar também, né, sempre com pseudônimos, né, boa parte dos jornalistas da época. Né? Isso vai fazer com que, né, as portas, né, da grande imprensa se fechem para ele. Né? Boa parte das obras que ele publicar posteriormente vão sempre, né, ou ser muito criticadas pela imprensa ou vão ser simplesmente ignoradas. Né? Então esse foi um pouco uma represália, né? E é curioso observar que o Barreto ele tinha 2 livros prontos, né? Ele tinha o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, que ele vai decidir publicar, e ele também tinha o Vida e Morte do M. J. Gonzaga de Sá. Eu falei assim para evitar cacófatos. Né? E ele escolhe, né, o Isaías porque ele sabia que era um livro mais polêmico, e ele achou que, tendo esse livro publicado, ele seria mais famoso, mais discutido. Né? Então, teria dado um boom maior, né, para a carreira dele. Mas esse tiro a gente pode falar que acabou saindo pela culatra. Né? O Barreto vai contribuir somente esporadicamente, né, com grandes veículos. Agora, boa parte, né, da produção dele vai ser, né, para veículos menores, né, essa produção com a imprensa.
Na grande exceção vai ser a revista, né, Careta, né, que ele vai continuar contribuindo, e ela faz parte de uma, a gente pode chamar, vai ter uma grande tiragem, uma grande circulação. Então, desde sua aposentadoria, né, como amanuense, né, que ele assumiu em 1903, em dezembro de 1918, o Morrito vai passar a contribuir mais, né, com a imprensa, vai se sentir mais livre, né, de represálias, vai ser cada vez mais crítico aos governantes. E é sempre curioso ressaltar, né, que a imprensa vai ser alvo constante das colunas do Lima Barreto, né, nos próprios jornais. Então ele vai criticar o conteúdo dessas reportagens, vai falar, olha, tem essas reportagens mundanas, o binóculo, essas coisas são tudo, né, coisas ridículas, ver o que é chique e não é. Vai criticar muito o espaço dado aos esportes, especialmente o futebol, né? Quem conhece um pouquinho da obra do Lima Barreto sabe que ele é muito crítico, né? O futebol, inclusive, ele vai fazer um debate com a imprensa, vai anunciar que ele criou uma liga contra o futebol, né? Vai também ser muito crítico em relação ao posicionamento dos veículos de imprensa, né? Que ele vai considerar todos eles sempre muito conservadores, né? E também vai falar da falta de qualidade dos artigos, né? Que saíam na imprensa, vai falar que boa parte, né, esses artigos eles eram vazios, eles não tinham nenhum conteúdo, eram somente, né, palavras, né, bonitas, regras gramaticais soltas, né, ao vento. Né? Ainda assim, o Morrito vai continuar, né, contribuindo, né, com a imprensa. Né? Ele vai falar que, né, a minha pena só pode me dar dinheiro escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem. Eu me envergonho e me aborreço de empregar, na minha idade, a minha inteligência em tais futilidades. Então, já próximo da morte, né, Leão Barreto vai continuar, né, sempre contribuindo com a imprensa, mas sempre com planos, né, de abandonar, né, essa parte da futilidade também. Ele vai publicar um romance em folhetins por encomenda, né, o Múmia Ninfa, e o próprio vai considerar que ele não é um grande romance, né, porque ele fala que ele seria obrigado para sobreviver a continuar, né, contribuindo com a imprensa, né, que ele fala que dá muito trabalho, né, muitos desgostos e quase nenhum proveito. Né? E outro ponto que é interessante saltar, né, dessa relação é que na segunda internação do hospício, né, do Lima Barreto, ele vai dar uma entrevista para um jornal, ele vai falar que ele está dentro do hospício para que ele teve ele minimiza a situação, né? E ele fala que ele está lá também para recolher tipos, né? E para daí quando ele for fazer o próximo livro ele até anuncia, né? O que seria o Cemitério dos Rios que ele nunca chegou a terminar. Né? Outro ponto também vai ser em relação ao estilo de escrita do Lima Barreto, né? Sempre vai ter essa ligação, né, do estilo mais simples, mais despojado, né, essa relação, né, entre literatura e imprensa também na questão dos temas, né, ele sempre vai buscar, né, o ponto principal, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, a facilidade de comunicação. Então, que é um dos preceitos chaves da imprensa, né, você conseguir se comunicar de maneira fácil e direta, vai ser também um ponto muito importante na obra do Lima Barreto, vai ser uma coisa que ele vai levar a muito, muito importante. É que essa parte do referencial, né? Para a gente conversar um pouquinho, né? Então, mesmo desse grande número de analfabetos no Brasil, né, os números são bem expressivos, né? Então, às vezes eles acima de 87%, depois 82% em 1890, acima de 70% da população analfabeta, por exemplo, em 1920, mas mesmo assim, né, esses hábitos, né, de leitura em voz alta vão fazer com que as notícias circulassem, que as ideias circulassem. Né? E boa parte do público, né, dessa classe média que se formava, ela estava preocupada muito, né, em se informar, né, em ter seus interesses definidos. Por isso que vão ser vários tipos de jornais, revistas, né, vão ter desde revistas esportivas, né, revistas sobre assuntos militares, né, jornais científicos. Então essa classe média, né, ao invés dela consumir, por exemplo, um grande número, sei lá, de obras de ficção, poesias, ela vai sempre acabar consumindo sempre os jornais, né, esses periódicos. Né? E tanto a Flávio Secainde como o Sevicenko, eles vão destacar, né, de novo, né, essa questão dessa imprensa empresarial, né, como um meio de profissionalização, né, esse meio dos literatos, né, conseguir aumentar seu prestígio, né, e também, né, aumentar sua influência política. O Brasil passava por tinha acabado, né, a escravidão, tinha acabado a monarquia, a República estava tentando se definir que traço, né, que país que o Brasil ia ser, né, agora já, vamos falar, livre das heranças coloniais, né, então como que
que, qual que seria o futuro do Brasil, né? Então, os literatos tentaram também participar dessa discussão, né? Por isso que era tão interessante para eles escreverem para a imprensa, né? E além de tentar até mesmo, né, aumentar o número de escritores, né? O próprio Monteiro Lobato, né, ele escreve para o Godofredo Rangel, né, que ele fala assim, olha, né, que escrevendo para o Estado ele consegue 80 mil leitores. Se ele conseguir um jornal parecido no Rio de Janeiro, né, ele já vai dobrar, ele fala, o eleitorado, né, deles, né. Então, assim, ele ia conseguindo gravar o nome dele, né, na mente das pessoas, e quando ele lançasse um livro, porventura, né, ele conseguiria ter sucesso, né, por já estar sendo, por ter seu nome gravado, né, por ser lembrado das pessoas por essa contribuição, né, na imprensa. Né. O Shevchenko também retrata, né, que a literatura, né, e mesmo a contribuição, né, dos escritores, eles viam nesse momento como sendo muito importante, né, de propaganda intelectual, né, para tentarem redefinir, né, participar desse debate público do que está acontecendo, né, no Brasil, né. A literatura teria esse poder também de modelar o mundo, né. Então, por isso que era tão interessante para esses literatos estarem na imprensa, estarem divulgando suas ideias, né? Não somente esse aspecto, por exemplo, de aumentar a sua vendagem, mas também um papel intelectual, né? Outro ponto que eu queria destacar é que, apesar de Leão Barreto, né, ter sofrido boa parte, né, da sua vida com um boicote, né, da grande imprensa, né, a contribuição com a Careta, né, lhe deu um dos maiores públicos leitores, né, do Brasil, né? As revistas populares, inclusive, elas conseguiam circular, né, mais do que os jornais, né, da capital federal do Rio de Janeiro, né, e outros aspectos, né, que nem o Leão Barreto não se preocupava muito, né, com classificações de gêneros, né, tanto que a Schwartz aponta que textos claramente, né, que são crônicas, né, ele não organizou a obra dele, né, ele tinha passos, né, que ele organizava, recortes com a obra dele, e crônicas ele classificava como sendo contos, então ele não tinha muito essa preocupação, né, em divisão, né. E o Assalgildo Pereira também, né, vai nessa mesma linha, né, da Schwartz, né, e muitos críticos também vão falar que vão ver essa influência da imprensa na escrita como sendo uma coisa negativa, né. Olívio Montenegro falou que boa parte dos romances, né, vão se assemelhar muito às crônicas, né, então por isso eles vão ser ligeiros, pouco refinados, né, então seriam negativos, né. O Ruais e o Cavalcante Proença vão falar um pouco desses resquícios da técnica, né, a escrita do Leão Barreto, né, que sempre vai essa busca em sempre ser compreendido, né, vai causar redundâncias, né, e a escrita ligeira, essa falta de acabamento também vão prejudicar, né, a obra, né, do Lima Barreto como um todo, né, essa grande obra, né. Mas o Lima Barreto sempre vai argumentar, né, até mesmo no ensaio, né, Amplos, ele vai argumentar que ele era acusado, né, de usar métodos jornalísticos, ele fala assim, não, eu uso, né, esses métodos que eles não são inferiores. Primeiro ele vai falar que esses argumentos eles vão derivar, né, dos romances. E o segundo ponto, ele fala assim, olha, eu uso o método jornalístico porque eu quero ser compreendido por todos, né. O Morrito vai criticar muito a literatura do seu tempo, né, vai falar que são literatura muito banalizada, que não vai ter nenhuma funcionalidade, vai ficar só um floreio, jogo de palavras, né? E ele vai ser exatamente o oposto, ele vai buscar uma literatura simples, literatura direta, né? Porque ele acha que a literatura tem que reforçar, né, os laços de solidariedade. Até, né, no Destino da Literatura, né, que é uma palestra que ele não chegou a proferir, né, mas quando ele publicou, né, ele fala, né, a literatura reforça o nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades e sombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Ela tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e nos compreendermos. E, por aí, nós nos chegaremos a amar mais perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim. Então, Primo Barreto, né, até a escolha, né, por essa linguagem mais simples, essa escrita mais direta, às vezes esse excesso, né, de vontade de ser compreendido, faz sentido porque fazia parte do projeto dele, né? Ele vê a literatura com essa função, né, de fazer com que as pessoas conhecessem umas às outras, conhecessem diferentes tipos de vida, conhecessem formas diferentes de pensar, para que acabassem, né, com os preconceitos. Né? Por isso que até o Shevchenko fala, né, que ele buscou de forma propositada, né, esse estilo descaracterizado, né, para conseguir se comunicar, né, de maneira mais fácil com o público cada vez mais vasto.
Bom, é isso que estão as referências, né, literárias, as referências bibliográficas que eu usei. Ok? Muito obrigado pela atenção. Vou encerrar aqui.